Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Nós vamos ler aqui alguns versículos até o 13. Que Deus abençoe cada irmão, cada pessoa, cada pastor, cada pastora, cada obreiro do ministério e a cada visitante que está conosco. Deus te abençoe grandemente. E que o Espírito Santo tenha liberdade para operar nas nossas vidas. Aqueles que também têm nos acompanhado de casa, que Deus te abençoe aonde você estiver ouvindo essa mensagem e que o Espírito Santo lhe dê coragem para que você continue vencendo na presença de Deus. Lucas 13, versículo 10. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Então diz assim a palavra do Senhor: me ensinava no sábado, numa da sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre desta enfermidade. 13. E lhe impôs as mãos sobre ela, e logo endireitou e glorificava a Deus. Senhor Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Aqui estamos diante da Tua presença mais uma vez. O Senhor cresça e que nós venhamos diminuir, e que a Tua presença, a Tua palavra alcance cada coração através aonde essa mensagem chegar. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo de Lucas 13, versículo 10, tem aqui uma passagem bem conhecida. Se nós voltarmos no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo de número 37, nós vamos ver o anjo Gabriel visitando a jovem Maria. E ele, conversando com ela, ele começa dizendo que Deus achou graça nela, e que ela foi agraciada, e que ela daria a luz ao Filho de Deus. E assim a Bíblia vai nos contar que ela, naquele momento, na conversa dela com o anjo diz para ela, e ela diz: como pode ser isso, se eu não conheço o varão? E ele disse: repousará sobre ti o Espírito Santo. E ali Deus conclui a sua fala, o anjo falando com ela. E a Bíblia diz que ela diz no versículo 37, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: porque para Deus não existe nada impossível. Nós sabemos que para Deus não existe nada impossível. Essa é a grande verdade. Mas se para Deus tudo é possível, tudo já está resolvido, para nós não. Porque às vezes a pessoa fala assim: Deus é poderoso. Deus é magnífico, sim. Mas de uma coisa é certa: você não pode parar. Você não pode desistir de maneira, em hipótese alguma. Por quê? Porque Jesus está a caminho. Deus é poderoso, Deus age, Deus trabalha, Deus faz. Mas isso não é suficiente. Porque se nós olharmos no capítulo 1 de Lucas, nós vamos ver aqui que há um movimento. Ou seja, os céus se movimentam. O céu não é parado. Até alguns tempos atrás eu vi algumas pessoas dizendo: será que o céu é um lugar quieto, parado? Não, não é assim. O céu é um lugar onde existe movimento. O anjo chega, depois de falar com Maria, o anjo retorna. O anjo está trabalhando, está movimentando em favor daqueles que serve ao Senhor e glorifica o nome de Deus. Mas uma coisa é certa, nós já até falamos isso aqui, e os irmãos sabem que a toda ação existe uma reação.
E se nós queremos receber algo de Deus, nós precisamos entender que a palavra diz que aqui ele curou uma mulher que havia 18 anos que estava enferma. Curou, ela foi curada por ele. E aqui nós vemos dizer no capítulo 1 de Lucas 37 que a Deus não existe nada. A Deus tudo é possível. Não existe nada que Deus não faça, mas é o versículo, é a história. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Nós precisamos agora entrar em ação e entender que Deus, ele trabalha em prol daqueles que estão se movimentando. Deus não pode trabalhar em prol de quem está parado. Deus não tem como agir se você só diz que tem fé. Isso é suficiente? Não. Então entendamos a palavra de Deus nessa noite, que talvez quantos de nós começamos algo e não terminamos? Por quê? Porque veio o desânimo, porque veio a dificuldade, porque na teoria era uma coisa, achei até bonito falar as histórias bíblicas, achei, até me emocionei e chorei. Mas quando foi para mim viver a realidade de um profeta, uma profetisa, um pregador, um cantor, aquele que serve, aquele que adora na casa de Deus, eu percebi que não é tão fácil assim. Porque existe batalhas, existe guerras no mundo espirituais. No mundo espiritual há guerra. E por isso muitos tendem a desanimar e parar. Mas nessa noite eu estou dizendo, não pare, Jesus está a caminho. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo, eu já estou cansado de lutar, eu já estou cansado de viver essa situação. Eu te digo uma coisa, os céus estão em movimento. Você pode até ter parado, talvez você entrou e disse, eu estou estacionado, parado, não estou fazendo nada, e Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer, comece a movimentar, porque senão tudo vai ficar pior. Ah, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Independentemente do que você está passando, movimente-se. Porque a Bíblia diz que aquela mulher havia 18 anos, mas ela estava indo para onde? Para a sinagoga, ou seja, para a igreja. Ela estava em uma das congregações. Sinagoga, a igreja, ela mesmo 18 anos andando encurvada por um espírito de enfermidade, ela não deixou de movimentar. Talvez alguém olhava e dizia, lá vem a encurvadinha, lá vem a mulher corcunda. Mas ela não se importava com isso, porque ela entendia que na hora e no momento certo, a vitória Deus lhe entregaria, e nós lemos aqui o texto e vimos que Deus faz isso. Deus quer ver cada um de nós movimentando. Movimente. Não fique parado. Jesus está sempre movendo em nosso favor. Ou seja, Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Ele vai entregar vitória, mas Ele quer a igreja em ativa. Ele não quer ver crente parado. Ele não quer ver crente prostrado. Não, mas meu problema não importa, o seu problema, em nome de Jesus. Entenda o que eu estou dizendo. Por maior que ele seja, não deixe de exercitar, de movimentar a sua fé. Porque se você parar, você vai morrer. Porque se você não se movimentar, você vai estar estagnado. E essa mulher, ela fez tudo isso. Nós lemos também que a Deus nada é impossível, é verdade. Sempre Ele quer manifestar o sobrenatural em nossas vidas, mas Ele espera nos encontrar como uma mulher enferma, que nós lemos no Evangelho de Lucas aqui, que mesmo andando curvada, ela foi para a casa de Deus para ser tocada por Jesus. Não pare. Não pare.
Se você parar, você vai perecer. Se você desistir, nada vai acontecer. Talvez você entrou aqui dizendo: eu já desisti. Então, em nome de Jesus, reanima a sua fé. Em nome de Jesus. Você disse que ia parar. Não para não, continua. E não tem negócio de meio termo para Deus. Aí eu vou ficar aqui dando um tempo. Ei, faz isso não. Porque só quem perde é você. Ah, viu? A pessoa fica ali dentro da igreja, mas não quer fazer nada. Deus não te chamou para ficar prostrado. Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para você estar em movimento. Já tem crente nessa noite entendendo o que Deus está falando aqui. Deus quer seus filhos movimentando. Deus quer a tua igreja adorando, orando, buscando, consagrando, evangelizando nas ruas, aonde for preciso, no trabalho. Movimente-se. Não pode ficar parado. E nessa noite nós vamos falar aqui que é muito importante. Por que é tão importante estar em movimento? Entenda uma coisa: quem não movimenta, fica para trás. É desse jeito. Uma pessoa que ele está parado, ele não vai ficar para trás. Quem está movimentando, se você anda com alguém e alguém para, senta, e o outro continua andando, daqui uma hora você não alcança ele mais, porque ele está em movimento. A obra de Deus é um movimento constante, não precisa ter pressa, porque tem gente que chega com muito gás, chega com muito entusiasmo, chega com muita vontade, e corre, e se cansa, e para, e paralisa, e aí acabou. Foi com muita sede ao pote e não tinha água. Foi com muita inexperiência, achando que a obra de Deus era do jeito que ele pensava, e é do jeito de Jesus. Agora o segredo da vitória é movimentar sempre. Ande, movimente e não pare jamais. Não pare. O segredo da vitória não é para os que correm. O segredo da vitória não é daqueles que se desenvolve de um dia para o outro. Não é isso. Vai devagar, mas não pare. Vai andando devagar, mas chega no final glorificando e exaltando o nome de Jesus. Então o movimento é importante. Quem não movimenta, fica para trás. A oração é a chave da vitória, nós falamos aqui. Mas orar e agir. Movimentar é agir. Porque se nós somente orarmos e não tomarmos atitudes, nada vai acontecer. Os céus estão em movimento, estão trabalhando. Nesse momento, neste culto, existe milhares e milhares de seres angelicais trabalhando na face da terra em prol daqueles que servem ao Senhor. Eles não param, mas se você estiver prostrado como um cristão, ele não pode fazer nada. Você precisa orar, você precisa agir. Tem uma frase que diz: a oração é a alavanca que move o dedo de Deus, que move a mão de Deus. Tudo bem que a oração ela é forte, ela é poderosa, mas os céus já estão em movimento. Às vezes a pessoa acha que Deus está sentado no trono dele assim, ó, dormindo, e Deus não dorme. Deus não pestaneja, diz a palavra de Deus, que Ele é o guarda de Israel, e Ele não dormita, Ele está de pé, sentado no trono, e o céu está em movimento. Aí alguém acha que ele vai orar: Senhor meu Deus, abre essa porta para mim, eu preciso do emprego, meu Deus, eu estou desempregado, e ele acha que Deus vai fazer assim: opa, ei, não é assim. Deus, quando você ora, Ele quer ver a sua atitude. Que atitude? Entregar um currículo, se especializar em alguma coisa.
eu quero fazer isso e aquilo, mas não se especializa, não vai atrás de nada, só fica dizendo, Deus, não vai adiantar, irmão. Porque nós precisamos entender que o céu não para, e se você tiver pique para continuar marchando, andando e fazendo a vontade de Deus, você vai testemunhar milhares e milhares de bênçãos. As pessoas olharão para você e vão dizer, mas que tanta bênção é essa que ele ou ela recebe, e eu não consigo receber nada. Eu venho dizer nessa noite da parte de Deus para a tua vida, comece a movimentar e agir, porque Deus vai começar a trazer resposta para você também. Deus está movimentando em nosso favor. A Bíblia vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que havia em João capítulo 5, um monte de pessoas sentadas à beira de um tanque, esperando o agitar das águas. Diz a palavra de Deus que estas pessoas aguardavam na beira do tanque chamado Betesda o momento do movimento das águas. E assim que as águas eram movimentadas, alguém que saía da sua condição de paralítica ou qualquer tipo de enfermidade, e ele mergulhava no tanque, ele era curado na hora. O que nós estamos vendo aqui? Movimento. O céu vem e movimentava as águas de tempo em tempo, de sorte que aquele que reagia, mergulhava. Agora aquele que ficou 38 anos olhando e dizendo, quando ele pensava de ir, ia outro na frente dele. E na igreja não é diferente. Tem crente que já tem 20, 30 e não recebeu nada, porque ele tem sempre uma desculpa de dizer, ei, antes de eu ir, o irmão foi na frente, tomou a benção. Ninguém toma a benção de ninguém, é quem já entendeu como é que funciona o céu e já está, aleluia, em vantagem, porque ele também está sempre em movimento. Agora, cochilou, não vai dar certo, vai dando uma de bobinho, fica aí, eu sou tão humilde, fica na humildade. Nós precisamos ter humildade, mas ter inteligência, porque o culto que nós fazemos, diz o apóstolo, que é um culto racional, é um culto inteligente, é um culto onde nós entramos, mas saímos dele cheio da presença de Deus, porque nós sabemos o que viemos fazer aqui. Mas tem muita gente enganada, muita gente que vem ao culto e fica despercebido dentro do culto, fica cochilando, fica olhando o celular dentro do culto, falando e mandando, trocando mensagem de WhatsApp no meio do culto, fica mostrando desenho, imagem para o outro, além de não adorar, ainda atrapalha o outro que veio para adorar. O que tipo de crente é esse? É um crente que está paralisado. Crente paralisado não recebe bênção de Deus, mas crente que está movimentando, ele chega no culto, ele chora, ele se alegra, ele diz, ele tem visão de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê a unção de Deus, ele diz, Deus falou comigo poderosamente nessa noite, através daquela palavra, eu vou vencer. Movimente-se. Precisamos movimentar. E quem não movimenta, o que acontece com uma pessoa? Várias pesquisas, o nosso corpo físico precisa de movimento. Porque se alguém não movimenta, ele tem sérios riscos de ficar atrofiado. Quem não movimenta pode ficar paralisado. Viu alguém quando vai fazer alguma coisa, vai, ai, aquilo é falta de movimento, é porque não faz. Aí quando vai fazer, vai abaixar para pegar, não pega. Ai, minha coluna, ai, não sei o que, ai, meu braço, ai, minha perna, ai, minha cabeça, é tanto ai.
E muitas das vezes é remédio em cima de remédio. E o que está precisando fazer é só mesmo movimentar. Aí vai no médico, o médico passa um remédio, passa outro, passa isso, passa aquilo. O médico fala assim: você faz caminhada, alguma coisa? Começa a caminhar, começa a movimentar. Aí de repente aquele que estava com a glicose lá em cima, né, pressão alta, ele começa a fazer uma caminhada todo dia, começa a caminhar, melhora a alimentação, e de repente aquele já não está sentindo nada. Sabe por quê? Movimentar faz bem para todos nós. Mas o que tem de pessoas atrofiadas dentro da igreja? Quando se diz daquilo que é concernente à vida espiritual, tem pessoas raquíticas, fracas, paralisadas, sem disposição. Eita, coisa difícil é mexer com um crente indisposto, crente que está atrofiado, crente que não dá mais fruto, crente que não quer mais dar glória a Deus, crente que tudo para ele é defeito. O pastor grita demais, a irmã fala baixo demais, aquele ali movimenta os braços quando vai pregar, o outro fala disso, fala daquilo. Ei, esse crente precisa movimentar. É preciso movimentar. Conforme nós lemos na introdução aqui, a Bíblia diz que Deus age na vida de quem vive em movimento e que não aceita uma vida estagnada. Deus gosta de crente ousado. Deus gosta de crente determinado. Deus gosta de crente tipo Pedrão, que chega para resolver logo. Às vezes faz besteira, vai conversar até demais, mas tem atitude, tem disposição. Quando diz vamos, estou junto, conta comigo, porque você vai, ainda não. Vou orar a Deus para ver se Deus está no negócio. Eita, meu Deus do céu. As vidas perecendo, morrendo, e o camarada dentro de casa sem fazer nada, falando que está orando, pedindo resposta a Deus. É preciso começar a movimentar na vida espiritual. Você não pode aceitar ter uma vida estagnada, parada, paralisada. Em nome de Jesus Cristo, deixa Deus movimentar a sua vida. Deixa Jesus fazer com que o rio de água viva venha fluir no teu ser, e esta fonte que jorra para a vida eterna não vai cessar, não vai terminar, porque você pode ser cheio da graça de Deus. O Mar Morto é um mar que tem o nível mais baixo de todos os mares, 422 metros abaixo do nível do mar. E nós sabemos que o Jordão deságua nele, mas no Mar Morto não existe vida, porque são águas paradas e águas estagnadas. Nada sobrevive naquele lugar. A intensidade de sal é muito grande. Nós não podemos ser e aceitar uma vida desse jeito, porque o crente atrofiado, o crente que não movimenta, o crente que está estagnado, tudo que chega nele morre. Tudo que chega nele, qualquer ideia, qualquer projeto vai morrer. Ele pensa só contrariamente, ele é do contra, pastor Cairo. Ele só fala as coisas para baixo, ele não vê, ele só olha para trás. Ele faz como a mulher de Ló, só fica olhando para baixo, para trás. Ele não consegue ver a glória e o que Deus pode fazer, porque se a Bíblia diz que a Deus tudo é possível, nós precisamos colocar a nossa fé em movimento. Então nós entendemos que estagnado não dá para ficar. A mulher foi curada por Jesus porque não permitiu que a doença paralisasse ela. Aquela mulher era enferma, tinha um espírito de enfermidade, mas a Bíblia diz que ela estava lá na congregação adorando a Deus também. E o que é que está te paralisando? O que foi que parou o seu ministério?
O que é que paralisou a sua vida? Foi a encrenca? Foi uma confusão? Foi você pensar uma coisa e era outra? Ou foi você, talvez o pastor te decepcionou, talvez o obreiro, o irmão, a irmã, é A e B, é um problema espiritual, é um problema conjugal, familiar, financeiro e espiritual. Qual é o motivo que tentou ou está te paralisando? Nessa noite eu te digo, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do gigante, você não vai parar, você não pode parar, não pode ficar parado. Aquela mulher poderia dizer: não posso ir para o culto, 18 anos, não, todo dia ela estava lá dando glória, curvada ou sem estar curvada, com dor ou sem dor, ela não deixou de dar glória a Deus. Nada pode te deter. Um crente que é cheio, um crente que está em movimento, não tem nada que vai paralisar e parar ele. Então, em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Deus pode, mas se você ficar parado, não vai acontecer. Se você ficar olhando o irmão receber a bênção, ele recebe e tu fica sem ela. Você vai ver o irmão que entrou até depois de você progredir, crescer, evoluir, e você vai ficar do mesmo jeito. Por quê? Está atrofiado, está parado. E o céu não para. Aí alguém diz assim: mas na atualidade de hoje, naquele tempo da igreja primitiva, era tão cheia da graça de Deus, mas é porque aquele povo estava em constante movimento e santidade e honestidade na presença de Deus. Hoje é aquele crente meia boca, ou ele nem serve e nem deixa de servir, nem faz e nem deixa o outro fazer. Eu não vou sair daqui, porque se eu sair fulano entra, então eu vou manter uma aparência que eu estou cheio do Espírito Santo, está nada. Jesus não opera nessas coisas, Jesus opera onde há sinceridade. Jesus é movimento, mas movimento inteligente, porque não adianta vir e voltar todo dia de forma errada. Tem que chamar a atenção de Deus, tem que chamar a atenção dos céus. Quando você orar, a sua oração não pode ficar debaixo desse teto, ela tem que subir e alcançar, aleluia, a resposta e o favor de Deus. Então nós vemos que aquela mulher foi o quê? Curada. Jesus está vindo, não desista, Jesus está vindo aí. Não desista não, está difícil, não desista, Jesus está chegando. 18 anos, agora ela chegou num culto onde quem era o pregador? Não era o príncipe da sinagoga, não era nenhum obreiro, era o próprio Jesus que ia pregar. Era o próprio Jesus que ia anunciar a palavra naquele dia. E ela ali adorando, porque para ela também, ela não estava interessada se era o fulano ou ciclano que pregava, ela queria adorar. E quando Jesus viu aquela mulher, ele se moveu de íntima compaixão e disse: mulher, vem aqui. Olha para o irmão e diga assim: mas aquele dia era sábado, e segundo a tradição dos judeus, não podia fazer nada no sábado. Mas Jesus estava ali, e Jesus disse assim: receba sua cura. O povo vai se indignar e dizer: ai, mas é desse jeito, é daquela forma. Mas no versículo, capítulo 5 de João, versículo 17, Jesus vai dizer: hoje é sábado, não pode Jesus dizer: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O céu está em movimento, não importa se é feriado, se é finado, se é carnaval, se é isso, se é aquilo, Jesus está trabalhando e Jesus está entregando vitória. Não importa se você está na casa, está na praia, está no clube, aonde você estiver, creia que os céus estão trabalhando, você também trabalha. Só pode falar se for no culto com o microfone na mão, é mentira.
Só pode ser curado, receber bênção se for dentro da igreja. Não, aonde você estiver, se você estiver em movimento com Ele, você pode ter certeza que você vai testemunhar os milagres de Deus. Mas o que é estar espiritualmente em movimento para você? É coisas que cada um tem o seu pensamento. A gente pode dizer, é estar em ativa com Deus, estar espiritualmente em movimento, bem, é orando, jejuando, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, evangelizando, trabalhando, ocupado na obra do Senhor. Aquele ditado antigo, a cabeça vazia é a oficina do diabo. Sufisma, nós falamos aqui que é um pensamento errado de algo que não existe. Isso acontece muito com crente que anda sem o que fazer. Porque crente que não faz nada na igreja, ele vê os defeitos, ele aponta, ele atrapalha. Mas o crente que está trabalhando não tem tempo para olhar a vida de ninguém, nem falar de ninguém. Ele está preparado para fazer a obra. E muitas das vezes ele não tem teologia, ele nem estudou, nem conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas ele tem disposição e está fazendo o que muitos não têm coragem de fazer. Aí aqueles dizem assim, mas eu não vou fazer, para fazer mal feito desse jeito, eu não vou fazer. Se você quiser ser um pregador, pregue, quando Deus te der a oportunidade. Se você quer ser um cantor, não pense que você vai pregar o dia que você estiver pronto, que isso aí não existe. Sempre vai ter o momento de nós iniciar, começar, e a fazer da melhor forma possível. Ninguém nasceu sabendo. Agora é claro que ninguém que não senta para ouvir também não está apto para ensinar. Agora não invente desculpa, porque o céu está em movimento. Não importa se é século 21, se tem pandemia, se não tem, se tem guerra ou se não tem, o céu está trabalhando da mesma maneira. Então o problema está em quem? Está em nós. Porque a gente se acomodou, a gente parou e a gente não está movimentando mais como deveria movimentar. Então, em nome de Jesus, creia, movimente-se, porque o céu está constantemente trabalhando para você. Sabe como é que é o céu? Tem um fio aqui, que passa aqui de energia. Se você colocar ali o positivo e o negativo, a lâmpada vai acender. A energia está passando ali, mas se você não ligar, não vai ter luz, não vai ter nada. Então o céu está pronto. Agora quem precisa agir somos nós. Jesus faz isso por mim. Jesus já fez tudo. Nós somos a geração do privilégio, nós somos a geração que o véu se rasgou e tudo, aleluia, temos acesso direto ao trono de Deus. Agora Deus quer homens e mulheres em movimento, jovens que oram, jovens que choram na presença de Deus, ler a palavra de Deus, que evangeliza, busca, prega a palavra de Deus, senhoras, senhores, obreiro, mas hoje é uns 10 trabalhando e poucos todos olhando e reclamando. Nem todos estão movimentando. E nós precisamos entender que assim como aquela mulher foi curada, Deus também quer trazer vitória para o seu povo. Agora veja bem, primeiro, movimente-se. Segundo, permanecer firme na fé. Permanecer firme na fé. Eu tenho fé. Isso é bom. Mas veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, vai dizer o quê? Que a fé, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento. Ou seja, a fé é a base. Você não começa a construir essa igreja pelas janelas, pelo teto, você começa pela base. Então é preciso nós estar firme aonde? Na fé.
Sem fundamento, sem fé, não existe milagre, não existe vitória. É preciso entender que tudo começa da base, e a base de todo cristão, de toda a igreja, é a nossa fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível alguém agradar a Deus. E se nós não tivermos fé como nosso fundamento principal, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que negócio é esse, pastor? Eu tenho fé. Mas a Bíblia diz aqui em Mateus 7:25, que havia dois fundamentos: um que foi firmado na fé, que é a rocha, que é Jesus, e um sobre a areia. Viu que tem dois tipos de fé? Uma fé que acha que não precisa de um fundamento, mas quando vem a luta, a dificuldade, desmorona e acaba. É por isso que eu estou dizendo que nós precisamos ter a nossa base chamada fé bem alicerçado nela, porque ela é a nossa estrutura que vai trazer toda a beleza do seu ministério. O crente que não tem base, não tem fé, o crente que começa a fazer a obra de Deus de qualquer maneira e cresce rapidamente e logo desaparece, é porque ele não tinha uma base chamada fé. Porque quando nós temos essa base chamada fé, vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade, mas a nossa fé está alicerçada em Jesus de Nazaré. O vento sopra, a perseguição vem, a calúnia vem, o dia mal chega, o deserto passa, a porta se fecha, mas o crente firmado em Jesus está em movimento constante, dizendo glória a Deus e aleluia. Ou é sem roupa, é com carro, é sem carro, é com dinheiro, sem dinheiro, eu estou com Jesus. Jesus sempre está no caminho de quem permanece firme na fé. É por isso que nós devemos estar agindo, trabalhando, exercitando. Porque os discípulos falaram algumas vezes para Jesus: aumenta-nos a fé, acrescenta a nossa fé, Jesus, nós somos incrédulos. Quando Jesus fala que a fé é como semente, que nós sabemos que é uma fé que cresce, é uma fé que movimenta, é uma fé que evolui, é uma fé que vai expandir. Não é uma fé que eu tinha fé e agora eu não tenho mais. Que tipo de fé é essa? Uma fé que eu acreditava e agora eu apostatei na fé. Não acredito em nada mais, nem em profeta, nem em pastor, nem em bispo, não acredito, não estou acreditando nem em Deus. Tem gente que faz isso, irmão. Não faz, não faz. Tem gente que fala: não acredito em nada, não acredito, se tornou um ateu, um à toa. Então nós precisamos entender que se a nossa fé não estiver embasada na rocha, na palavra, nós não vamos prevalecer. Nós vamos nos embaraçar e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, em nome de Jesus, permaneça firme na fé. Aquela mulher, muito zombava dela, ria dela, eu creio que jogava pirela, palavras para ela, dizendo e gracinha com ela, mas ela não deixou a sua fé. Ela dizia: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó vai me abençoar, porque Ele é o Deus que trabalha em favor daqueles que amam e servem a Ele. Aleluia. Não pode desistir, não pode parar. A Bíblia diz que Abraão, Isaac e Jacó herdaram as mesmas promessas, que seria um pai de multidões. Todos os três receberam promessa que seria um pai de multidões. Porém, as mulheres dos três eram estéreis. Porém, as mulheres não podiam gerar filho, ela tinha, como se dizer, um ventre seco, não tinha como gerar na madre seus filhos. Mas Deus fez uma promessa.
Deus falou que faria deles pai de multidões. A Bíblia vai dizer que mesmo Abraão sendo velho, já tendo seu corpo amortecido por causa da idade, ele não deixou de acreditar em Deus. Ele não deixou de crer que o Deus que fez a promessa ia cumprir, porque ele está em movimento, ele não para. Saiu da sua terra com 75 anos, mas quando vai ter o filho, está chegando aos 100 anos, e o que é isso? É fé. Vai vir o Isaac, vai nascer o menino vai chegar num belo dia, quando ele estava na cabana com a sua mulher. Diz a palavra de Deus que os anjos vai fazer questão de movimentar em favor de Abraão, e vai chegar na tenda, ele vai olhar para os anjos, vai preparar a comida para os anjos, vai hospedar os anjos, e diz a palavra de Deus que o anjo diz: daqui 1 ano voltaremos aqui, e a tua mulher terás a promessa, a bênção nos braços. E Sara riu. Sabe o que é isso? O céu movimenta em favor de quem não deixa de acreditar. Aleluia. Alguém olha e diz: isso aí é furada, isso aí não vai para lugar nenhum. Cadê o ministério dele? Cadê o ministério dela? Diz que ia ser reconhecido na face da terra, diz que ia pregar, ia evangelizar, ia voar, ia viajar de um país para o outro, e nada disso aconteceu. E fica tranquilo, porque a quem tem fé em Deus alcança todas as coisas, porque para Deus nada é impossível, e tudo é possível para Ele. Seja um provocador de milagre. Temos que provocar milagre, temos que chamar a atenção de Deus, temos que fazer aquilo que ninguém quer fazer, temos que ser ousado, temos que ter coragem e determinação, ainda que a circunstância está dizendo não. Dá uma de louco, aí tem hora que tem que dar uma de doido mesmo e dizer: eu vou receber. Aí alguém olha assim: que negócio é esse? Vai receber o que, moço? Um homem desse aí, quase com 100 anos, recebe o que? Está falando de uma promessa, que é pai de multidão, uma mulher estéril, mas a promessa de Deus cumpre na vida de quem crê. Está demorando? Está não, Deus está trabalhando, mas Ele está dizendo: movimenta, filha, movimenta, filho, movimenta, meu servo, minha serva, porque eu sou o Senhor. Agora, fé é sinônimo de fidelidade. Fé é sinônimo de obediência. Sabe por que Abraão venceu? Porque ele era fiel. Ele era alguém que tinha fidelidade a Deus. Ele era alguém que obedecia à voz de Deus. Não adianta nós sermos crentes, meros religiosos, e nós não temos fidelidade a Deus e também não obedecemos à voz dEle. Uma fé dessa não age nada e não acontece nada. Porque se nós mesmo não estamos fazendo aquilo que nós testificamos, porque se você tem a fé em Deus, e se você confessou Cristo como Salvador da tua vida, então em nome de Jesus, seja fiel e obedeça à voz do Senhor. Obediência, porque a Bíblia diz que sem fé a obra sem fé é morta. A fé sem obra é morta, não é verdade? Eu tenho fé, mas aonde é que está a sua obra? Eu tenho fé que Jesus vai me levar para fora do Brasil, nem o passaporte tirou. Eu tenho fé que Jesus vai me fazer um grande missionário, não evangeliza nem o vizinho, nem o patrão, fica lá estagnado, parado,
escondendo, é o crente 007, que ninguém nem sabe que ele é crente, só é crente dentro da igreja, mas está querendo receber, está querendo contar bênção e testemunho, não vai contar, porque só conta bênção e testemunho quem não nega a fé, quem é vivo e está em movimento, adorando a Deus, aonde ele passa, logo alguém olha e diz: olha o crentinho aí, não é crentinho não, é cheio do Espírito Santo. Rapaz, eu pensei que essa pessoa ia brigar comigo, mas ela não fez isso. É crente. Fiz tanto mal para essa pessoa e ela me ajudou. É crente. Não é veste não, irmão, porque tem crente aí que veste um paletó, veste uma calça, mas é o demônio em forma de pessoa. Para que gira assim a saia, faz abrir quase meio metro de distância, mas não tem santidade, não tem comprometimento, não tem vida no altar com Deus, não tem compromisso com o Espírito Santo. Aí você olha e muitas das vezes julga a pessoa pela aparência, mas aquela pessoa é uma pessoa que resiste à prova, muitas das vezes é caluniado, muitas das vezes é apontado, mas fica quieto, só orando, intercedendo. Sabe o que é isso? Prova que esse crente está embasado e com a fé firme em Jesus de Nazaré. Não é fácil ser crente. Porque a Bíblia diz que o diabo crê que estremece. Ele crê. Você acha que o diabo não conhece a Bíblia? Ele conhece ela de capa a capa. Recita versículo de Gênesis, Apocalipse, mas a Bíblia diz que ele não obedece. Ele crê e até estremece, mas não obedece. Tem crente assim, crendo, estremecendo e não obedece de jeito nenhum. E a Bíblia diz que ele fica fazendo sacrifício de tolo, porque é melhor o obedecer do que o sacrificar. Tem gente sacrificando a vida inteira e não recebe nada, porque o que ele faz para se amostrar, para se aparecer, para mostrar que é o missionário, que é o fulano, que é o ciclano. Não faz nada para que o nome de Jesus seja glorificado, e quando faz alguma coisa quer tocar trombeta. Quando a tua mão direita fazer alguma coisa, não saiba a tua mão esquerda o que você fez. O culto foi uma benção, foi eu que preguei. Foi, né? A obra lá está uma benção, porque nós não somos nada, irmão. Se eu sair dessa obra, meu negócio é assim, assim, assim. Nós temos que mudar o linguajar e começar a dizer: se não é as misericórdias de Deus, ó Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, o que seria dessa obra, meu Pai? Senhor, me ajuda, porque eu não sei falar direito, eu não tenho sabedoria suficiente. Espírito Santo de Deus, vai na minha frente, abrindo as portas, vai quebrando os grilhões. Senhor, eu preciso de Ti. Mas tem crente aí cheio de si próprio, peito estufado, cheio de arrogância, quer pisar, quer humilhar. Deus não opera nessas coisas. Deus é um Deus humilde, que deixou o seu próprio trono de glória, se humilhou e habitou entre os homens, e diz a palavra de Deus que Ele teve morte de cruz, mas que hoje está sentado à direita do Pai e intercede por mim, por você. Seja humilde. Entenda que sem Ele nós não estaríamos aqui, porque se nós chegamos aqui nessa noite, foi Deus. Se a porta abriu, foi Deus. Se você conseguiu, foi Deus. Se você é uma bênção, foi Deus. Não existe estrela, quem brilha é Jesus. Apesar que estrela não tem brilho próprio, assim somos nós. Se não é a luz de Deus em nós, o sol da justiça, estamos perdidos. A Bíblia diz: sem Ele nós somos pobres, miseráveis e nus.
Sem Ele nós não podemos vencer, sem Ele nós não podemos fazer nada, porque a Bíblia diz que ninguém recebe nada se do céu não for dado, e se Deus te prometeu, Ele diz nessa noite que Ele vai cumprir. Vai passar essa luta e a sua vitória vai chegar, mas fica como um crente de verdade. Larga de murmurar, larga de reclamar, larga de fazer dar uma de coitadinho, larga esse negócio de não me toque, não mexe comigo, porque o negócio é mais diferente. Seja crente verdadeiro. Ajuda o seu pastor, ajuda o seu líder, ajuda a tua igreja, anda na presença de Deus, porque um dia Ele vai recompensar cada um. Ele está recompensando nessa noite. Eu vejo o movimento dele aqui, e a igreja está movimentando também. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia nesta casa mais uma vez, porque Ele é forte, Ele é tremendo, Ele é o Rei da glória. O céu se reverencia quando Ele chega. Por que a igreja não vai reverenciar? Ele é o Senhor. Ele é grande, Ele é forte. Ele abre, Ele fecha, Ele faz viver, também faz descer a sepultura. Ele é que salva, Ele é que liberta, Ele é que transforma. Tem gente dizendo: eu vou fazer do meu jeito. Vai fazer isso, não faz nada, irmão. Pede com jeito, fala com jeito com Jesus, porque aí você vai receber. Irmão, nós precisamos entender que nós precisamos permanecer firme na fé para alcançar a promessa de Deus, como Abraão, como seu filho Isaque e Jacó também. Persista e não pare, permaneça firme, porque Jesus está a caminho, Ele está vindo, Ele vem aí. Talvez hoje foi o dia da mulher do fluxo de sangue, amanhã o dia da mulher encurvada, também amanhã pode ser o dia da filha de Jairo ressuscitar. Talvez hoje foi o dia do pastor Roberto receber uma vitória, amanhã é o dia da missionária Genesira receber também, depois o dia da irmã Ione, a irmã Luana. É assim que Deus faz. O importante é não desanimar, permanece dizendo: eu também vou receber minha bênção. Então, queridos e amados irmãos, entenda que por falta de movimento há grandes prejuízos. Uma água, quando fica parada, ela produz muitas coisas ruins nela, principalmente esse mosquito matador chamado mosquito da dengue, que hoje mata muita gente. Ele dá onde? Em água corrente? Ele dá em água parada. Parasitas. Crente que não movimenta corre sérios riscos de atrair para si coisas ruins. Águas precisam estar em movimento. A vida da igreja, assim como o céu está em movimento, a igreja precisa estar em movimento constante, porque crente que fica estagnado está correndo risco de ser murmurador, reclamador, criticador, apontador, julgador, matador. Irmão, tem muitas pessoas matando o ministério de outro. Tem gente com inveja porque a irmã tem a voz bonita e ele não tem. Só quer ser. Não, irmão, o dom que Deus deu para ela. Fala assim: irmã, continua louvando, porque quando tu canta eu sinto a glória de Deus. Aí tem aqueles invejosos que vê o outro fazendo, aí fala assim: não, você não vai pagar.
Irmão, se você não acredita nos seus sonhos, deixa o irmão sonhar, deixa o irmão lutar, e quando você vê Deus honrar ele, aí tu vai ter uma escola para dizer, também você desse jeito e vou começar a vencer. Crente invejoso, caluniador, fofoqueiro, dá uma de vítima, dá uma de coitado, achando que isso vai chamar a atenção de Deus. Tem muita gente que não converte na nossa família, é por causa de, muitas das vezes, são os erros que nós mesmos cometemos, porque às vezes a pessoa que está lá fora tem mais respaldo do que muitos que estão dentro da igreja, e chega lá e fala coisas que não deveria falar, toma atitude que não deveria tomar, estão murmurando, reclamando, e muitas vezes a gente já viu pessoas dizer para crente, tu não serve a Deus? Que tipo de fé que nós temos em Deus? Se você não fizer a obra de Deus, e o que nós fizermos não exceder o que os escribas e fariseus faz, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos ir além, nós precisamos continuar confiando. Os maiores milionários, os homens e mulheres mais bem-sucedidas, foram aqueles que não desistiram dos seus sonhos. Vai ver a história desses grandes homens. Muitos não foram abandonados pelos pais, muitos nem conheceu pai nem mãe, e outros passaram por dificuldade, adversidade e venceram. Venderam balinha no sinal, capinaram lotes, fizeram o que precisou fazer para chegar onde chegou. Enquanto muitos hoje têm tudo na mão, ai, não consigo. Crente Nutella. Nós precisamos firmar a nossa fé em Deus e dizer, Senhor, quem vai abrir a porta para mim é o Senhor. Larga de ficar confiando em homem, irmão. Larga de depositar a sua fé em quem não pode fazer nada por ti. Coloca a tua fé em Jesus e vai dizendo, Jesus está comigo, Jesus está abrindo a porta, Jesus está fazendo a obra. E quando Deus falar com você, não duvide do que Deus falou, porque tem crente todo errado, e quando Deus fala, ele ainda acha ruim. Esse é profeta do cão. Aí vai pagar um preço, porque Deus usou a boca do profeta ou da profetisa, e ele não quer acreditar. Deus está falando no altar, e ele está dizendo, isso não é para mim, é para fulano. Aquela fulana tinha que estar aqui. A gente mesmo que tem que estar. Que a espada ela corta para lá, corta para cá, não tem negócio. A espada de Jeová corta de todo jeito que você pensar. Então nós precisamos começar a usar a nossa fé, mas também tomar as nossas atitudes, e largue esse negócio de ficar confiando em homens. Deus levantou homens e mulheres, respeite, ande junto, faça a obra junto, mas coloque a sua fé em Deus, porque é de Deus que vem a nossa vitória. Então permaneça firme na fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, e Efésios 2, do 8 ao 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós precisamos entender que nós só seremos salvos pela graça. Todos que estão aqui necessitam da mesma misericórdia de Deus. Nunca prejulgue, nunca julgue a vida de ninguém, por pior que ele esteja vivendo, ora por ele.
Deus toma nas tuas mãos, faz o teu querer, a tua vontade. Não ache nunca que você é melhor do que alguém, porque nós somos necessitados da graça, e isso é mediante a fé. Tem que ter fé. Gálatas 3:11, a parte B, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Agora, meus queridos e amados irmãos, para nós encerrarmos nessa noite, nunca desista. Se você movimenta, está difícil, continua movimentando. Se você tem fé em Deus, continua crendo em Deus. Se alguém chegar para você e dizer, esse negócio de crente aí é besteira, não acredita, ele está falando porque ele é vazio, e você, se ir na onda dele, você está mais vazio do que ele. Você tem que mostrar que o Deus que você serve não serve a Ele pelo que Ele faz por você, mas sim pelo que Ele é na sua vida. O crente precisa se relacionar com Deus com essa convicção. Já viu o relacionamento do homem e a mulher quando casam e faz uma aliança diante do altar, e ali é com prova, sem prova, com luta ou sem luta. Ele pode estar nos Estados Unidos, a mulher pode estar no Japão, mas um é fiel ao outro até morrer. Pode aparecer o galão, saradão, às vezes o marido está com uma barriga grande, está sem forma, mas o meu amor, minha vida é ela ou ele. Irmão, com Deus é a mesma coisa. Com Jesus é a mesma coisa. Tem gente que serve a Jesus, mas traz Jesus toda hora. Qualquer pratinho de lentilha, ele joga a bênção fora. Qualquer bandejazinha, não quero mais Jesus, não quero mais servir Jesus. Na verdade nunca serviu, porque muitos chamam Jesus com os lábios, mas na verdade o coração está distante do Senhor. É bom falar de Jesus, é bom ver os milagres que Jesus faz, as maravilhas, mas melhor ainda é você acreditar e confiar no Deus que você serve. Está difícil, continue e não desista. Se você desistir, por mais que Deus possa todas as coisas, porque para Deus nada é impossível, não é? Por mais que Deus pode todas as coisas, você já perdeu a luta. Olha para o seu irmão e diga assim: não desiste não. Se desistir, perdeu. Você pode ser o crente Elias, que o fogo vai descer do céu, e o holocausto vai ser consumido com água e tudo, o altar vai queimar. Você pode ser aquele que quando abre a boca, multidões de pessoas são impactadas pelo poder de Deus, como Jimmy Swaggart, como Billy Graham, como Takayama, como grandes homens que ministraram. Você pode fazer milagres extraordinários, mas se você desistir, você já é perdido, você perdeu. E o diabo, com essa estratégia, ele está trabalhando para colocar obstáculo para a gente desistir. Deus quer o melhor para você, Deus quer trazer o melhor para ti, mas o diabo quer frustrar o seu sonho, quer parar você, quer rir de você, quer zombar de você, e quando você estiver lá prostrado, parado, ele vai dizer ainda assim: não falei que você não prestava? Não falei que você não era nada? Então, em nome de Jesus, eu venho nessa noite dizer: não desista jamais. Tem uma frase que diz bem assim: ser vencedor é nunca desistir de lutar, mesmo quando se está sempre perdendo. Desistir é você não parar de lutar, mesmo quando está sempre perdendo. É isso que é ter fé, confiança e não desistir. Eu estou perdendo, estou em desvantagem, mas eu estou crendo que o milagre vai acontecer. Eu não desisto dele, eu não desisto dela, eu não desisto não, porque eu creio que o meu Redentor vive e ele vai se levantar.
crente como palmeira, vem o vento e as folhas encostam no chão e ele não quebra. Alguém olha e diz: esse aí já era, mas quando passa a tempestade ele está de pé de novo. Sabe o que é isso? É crente convicto, é crente firmado na rocha, é crente embasado na fé, é crente obediente, é crente que crê, é crente que está em movimento, é crente que está em novidade de vida, é crente que tem vida no teu interior. Não vai parar. Se você não quer perder, então não desista. Não pare de lutar, mesmo que pareça estar demorando. Eu tenho uma notícia para você: Jesus está a caminho. Ei, ouça, Jesus está vindo aí. Ele vem. Quando ele chegar, aonde tinha fogão apagado, vai ter fogão aceso e lenha queimando. Aonde havia pranto, vai haver sorriso e alegria. Aonde havia luto, vai haver festa e alegria e abundância. Porque ele está vindo aí. Lázaro, seu amigo, morreu. Não te preocupe, porque ele está vindo aí. A mulher vai ser apedrejada. Não te preocupe, porque ele está vindo aí. Eles foram discriminados, arrancados do convívio da sociedade, porque eram leprosos. Não te preocupe, porque ele está vindo aí. Na tua vida, mulher já tinha 18 anos que estava lá, mas naquele culto, Jesus estava chegando ali. Então eu e você podemos falar o que falou o apóstolo Paulo com fé e convicção para Satanás escutar nessa noite: eu posso toda coisa naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que é o meu guarda, naquele que me ajuda. Apocalipse 2:10, a parte B diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta coroa não é uma coroa que perece, que corrompe, é uma coroa que vai permanecer eternamente, irmão. Então, em nome de Jesus Cristo, fica de pé nessa noite. Lucas capítulo 7, do 11 ao 17, diz a palavra de Deus que havia uma mulher triste, chorando, juntamente com os demais que estavam com ela, chamada viúva de Naim, mas Jesus estava vindo. Jesus estava chegando. A caravana da tristeza, da dor, da decepção, da frustração, mas a caravana da alegria, da esperança, das maravilhas está chegando. A Bíblia diz que teve os olhos arrancados, Marcos capítulo 10, versículo 46, quando Jesus quebra as maldições que estavam em Jericó, e ele vai saindo, e um moço cego mendigando à beira do caminho, e aquele moço começa a dizer, quando ouviu o tropel da multidão, alguém disse para ele, não sei se era 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que ele estava mendigando à beira do caminho, mas alguém disse para ele: Jesus, o mestre, está vindo aí. E ele se põe a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, ele se pôs em movimento, ele se movimentou. Alguém disse: ei, paralisa-te. Ele disse: não, agora é que eu vou movimentar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz a palavra de Deus que Jesus parou, porque Jesus está em movimento e age na vida de quem está em movimento. Chama ele se movimenta
senta e joga a capa velha fora e vai ter com Jesus. E Jesus disse: filho, o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero tornar a ver. E ele diz: então veja, porque a tua fé te salvou. E seguia Jesus estrada afora. Pastor Jefferson, louva ao Senhor enquanto a igreja ora. Em nome de Jesus Cristo, neste momento eu quero que você movimente. Você veio aqui, talvez você entrou aqui frágil, talvez você entrou aqui desanimado, mas você vai adorar a Deus. Movimenta a tua fé, mulher.